Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. Olha, são 7h mais 43 minutos, 7h43. Nós estamos de volta aí com o Política com Pimenta aqui no Repórter Cultura. Afinal, é terça-feira. Terça-feira é dia dos nossos comentaristas aqui debaterem sobre os principais acontecimentos da política nacional. E acontecimento para debater é o que não falta na política brasileira. Muito bom dia, Osmar Bento Campreguer, seja bem-vindo. Bom dia, Odair. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, nossa equipe técnica e aos nossos ouvintes. Doutor Gilberto Luiz de Azevedo, muito bom dia. Muito bom dia, Odair. Muito bom dia, Osmar. Muito bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, vamos lá. Vamos começando aí o nosso Política com Pimenta de hoje, falando sobre o presidente Lula. Está repercutindo aí nas mídias sociais, claro que daí um lado falando uma coisa, outro lado falando outra coisa, é sempre assim nessa questão da polarização que ainda continua com relação a Lula e Bolsonaro, mas aqui nessa matéria, Lula gasta mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e Dilma. Fatura dos 7 primeiros meses coloca um petista com conta mensal recorde. Planalto diz que há relação com viagens ao exterior. Começo com você, doutor Gilberto. Bom, quando o Lula voltar ao Brasil, oriundo dos Estados Unidos, ele vai completar 56 dias fora do Brasil. Ou seja, 2 meses dos seus 9 governos de mandado, ele ficou fora do país. E ele fez 15 viagens e visitou 21 países, segundo a conta que eu fiz. Para essas viagens, a presidência usa cartões corporativos para pagar as suas despesas e já montou o valor de perto de 8 milhões de reais. Não estão contabilizados os valores do mês de setembro, com a viagem a Cuba e a ONU. Fomos verificar porque a imprensa está divulgando esse fato e a própria imprensa indagou a presidência sobre os valores gastos, recebeu como resposta que o Brasil havia abandonado o protagonismo internacional e para resgatar esse papel e recuperar a imagem do país no exterior, estaria realizando uma intensa agenda de viagens internacionais, além de restabelecer as relações comerciais com parceiros internacionais importantes e que já teriam resultado diretamente num aporte de 111 bilhões de reais em investimentos no país. Isso é uma balela. Se os países são parceiros, qual a razão de restabelecimento de relações? O que se tem tido notícia é que investimentos têm saído do país, principalmente pela falta de segurança jurídica. O dinheiro é um bicho muito arisco. Não há como deixar de se falar que esses valores são uma gastança enorme. Enquanto prefeituras reclamando do corte de repasse financeiro por parte da União, enquanto empresas fecham, enquanto famílias reclamam nos cortes de passe de programas sociais, a preocupação é ficar lá fora do país e gastar bastante. É um esbanjamento de dinheiro público que deveria ser gasto com mais parcimônia, com mais cuidado. Vês que o governo não gera riqueza nenhuma. Ele é o gerente do dinheiro dos pagadores de impostos, que somos todos nós. E eu digo uma coisa, a gente observa que há uma predileção pelos melhores hotéis, inclusive. Naqueles hotéis, inclusive, que foi dito que a comida era ruim. Interessante isso. Além disso, nós temos que considerar que muitos dos pronunciamentos feitos pelo mandatário não são bem recebidos no exterior, à vista de que eles têm se deslocado da posição adotada nas políticas internacionais, muitas vezes nos países que são visitados. É uma vergonha isso aí para a gente. Principalmente agora que a gente observa que o Ministério da Economia titubeia com a política econômica, e atualmente está competindo com a Receita Federal na arrecadação de impostos. Então, em relação a esses gastos, pouco importa se esses valores são maiores que os governos anteriores. O que temos que considerar é que o dinheiro está sendo gasto
e sem critério nenhum, simplesmente gasto. O que passou foi consolidado, paciência, nós tínhamos que pensar adiante e usar com parcimônia esse dinheiro. É um absurdo e eu considero isso um descaso com o dinheiro dos impostos pagos pelos contribuintes. Parece até, Osmar, que diante da opinião pública aí que está fazendo pressão, a questão do avião lá de 400 milhões de reais lá, ele está voltando atrás nessa situação, mas a questão das viagens aí está repercutindo. Bom, minha opinião sobre as viagens. Eu acredito, eu não sei dimensionar isso, se é muito, se é pouco. Tá? À primeira vista parece muito, mas está muito próximo que o governo anterior, muito próximo. Inclusive, existe controvérsia, já existe uma explicação de que o governo anterior gastou mais, tá? Mas vamos ficar com esses números. São números que foram utilizados para viagens internacionais. Pelo que eu li aqui a reportagem, são 19 viagens feitas que geraram esses custos. E esses são os primeiros 7 meses do mês. De fato, o governo foi para a China, foi para o Japão, foi para a Inglaterra, foi para muitos lugares. E, de fato, foram tratados de questões institucionais. Eu acho que o dinheiro, você pode criticar o presidente, e eu acho que é muito. Ele não precisa se hospedar em palácios, nem também na pensão do Zé, né? Mas devia ser gasto com mais parcimônia. Isso é uma verdade. Mas me parece que esse dinheiro não está desperdiçado, vamos dizer assim. Ele foi gasto com um certo exagero, mas, de certa forma, bem aplicado. Nós temos que ver que o outro governo, você pode aceitar ou não, mas foi gasto aonde? Em motocicletas, comprando lanche para os apoiadores. Então, eu acho que esse governo aqui, gastar, a forma que o governo atual gasta o dinheiro, é mais correta, vamos dizer, do que o outro. Além disso, esse governo comprou um sofá e uma cama, né, que estará no palácio, e o outro gastou tudo em lanche para os apoiadores. Então, eu acho que nós temos que analisar, separar um pouquinho as coisas, e eu não sei dizer se é muito ou pouco, mas à primeira vista parece muito, sim. O governo deveria se conter nos gastos, porque, afinal de contas, o governo ele devia fazer como os governos europeus, por exemplo, como a Merkel lá, que vivia no próprio apartamento, mostrar um pouquinho mais de humildade, mas isso não pertence aos nossos políticos. E não é só Lula, não, é 99,9%. Pois é, mas criticavam também o Bolsonaro quando ele ia, ao invés de comer em restaurante caro, ia comer pastel ali com o pessoal, né? E essa informação do lanche que você fala aí, Osmar, tem que ver aí, porque o pão com mortadela e também o cachorro-quente era outro governo aí que bancava. E só para informação aqui também, né, que essas viagens tenham rendido, ou que o fato de não viajar não rendia frutos para o Brasil, de acordo com dados da CNN, inclusive, das principais economias do mundo, compilados pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, e pelo Banco Central, o Brasil foi o 4º país que recebeu 50 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros só no ano de 2021, e sem precisar fazer muita viagem internacional para isso. Em Portugal, Lula foi vaiado por parte do Congresso. No G7 ficou largado num canto. No discurso em Cuba, o parlamento estava vazio. Em Nova York, foi vaiado nas ruas. Enfim, essas viagens e essas manifestações dele durante as viagens dá até medo, né? De ver agora qual será a próxima manifestação dele em termos de repercussão internacional. Vamos ver se sai essa reunião com o Zelensky, qual vai ser a postura do Lula com relação ao Zelensky nessa provável, que não está ainda totalmente confirmada, reunião que deve acontecer amanhã, inclusive. Mas vamos lá, vamos para o nosso segundo tema do dia aqui. Ele repercutiu ontem aqui no Repórter Cultura, inclusive. Eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso. Se isso foi uma viagem, um sonho do Valdemar da Costa Neto, ou se existe alguma possibilidade, na visão de vocês,
de que Alexandre de Moraes esteja se preparando para, de alguma maneira, deixar o Supremo Tribunal Federal e assumir como postulante aí a presidente da República. O Valdemar da Costa Neto, ele diz estar convicto de uma grande reviravolta no cenário político brasileiro. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes está se preparando para lançar sua candidatura à presidência da República, Osmar. Bom, é difícil, eu até procurei essa notícia, eu vi essa manifestação dele, e eu acho que ele enxerga mais do que eu em termos de política, que ele é expert nesse assunto. Eu acredito que todos esses que estão ali estão pretendentes, de certa forma, a um cargo político. E eu acredito também que essa derradeira disputa entre Bolsonaro e Lula, ela vai se encerrar em 28. Em 26. 26. Porque esse ciclo vai se esgotar e vão surgir novas lideranças. Eu não diria para 2026, mas eu diria que no futuro, de fato, estamos carentes de lideranças. Se nós olharmos para o Brasil, nós temos poucas lideranças hoje. E Alexandre de Moraes, para uns é um líder bom, para outros é um ministro ruim. Então, ele ainda poderá, ele tem 55 anos, ele poderia estar no radar. E vindo do Valdemar Costa Neto, eu acho que ele entende do assunto, ele tem uma visão macro do sistema, ele entende do ambiente político, e ele não deve ter falado isso por falar, ou ele tem uma segunda intenção. Mas eu acredito que para 26 não vejo como, mas eu acredito que para o futuro até poderia existir a possibilidade, embora só tenha sido a primeira notícia que eu tenho visto sobre isso. Para mim, eu não faço juízo de valor se ele foi bom ou não sei. Doutor Gilberto, como é que o senhor vê essa situação aí do Valdemar da Costa Neto falando isso e de uma possibilidade de Alexandre de Moraes ser candidato à presidência da República? Pois então, uma parcela da imprensa nacional noticiou que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, está convicto de uma grande reviravolta no cenário político brasileiro, com o ministro Alexandre de Moraes se preparando para lançar a sua candidatura à presidência da República. Note-se que o Valdemar não indicou os critérios pelos quais ele teria chegado a essa conclusão, essa convicção. Muito embora possamos verificar que os pareceres e julgados do ministro em desfavor dos arguidos por demais pesados, e pode-se dizer que ele está batendo os demais concorrentes. É bem verdade que o ministro já teve uma atuação política no passado, ele já teve uma participação política em São Paulo e no governo federal. Onde o ministro buscaria apoio à sua candidatura? Não sei, na direita, na esquerda, no centro. Aliás, o centro está sempre pronto para colaborar, né? Impressionante. As próximas eleições serão um termômetro para medir o entendimento da população a respeito dos atuais acontecimentos. Vai ter uma reviravolta grande nas próximas eleições, vai ser muito polarizada, vai haver muita disputa. Acho que Valdemar fez um exercício de futurologia e também jogou no ar a possibilidade de candidatura para avaliar a extensão e repercussão da sua fala, da aceitação do nome do ministro. Talvez para ver quanto é palatável mesmo para agradar ao ministro. Não acredito que o ministro deixe a sua cadeira vitalícia no STF para essa aventura, pois existe muita resistência ao seu nome e suas posturas. Mas ele fica o convite para ele se expor a público, subir em palanques, frequentar aeroportos, coisas do gênero, que são necessários à postulação do cargo de presidência. Não acredito que vai acontecer isso. Muito bem, e para a gente fechar o Política com Pimenta de hoje, falando de Costa Neto, falando de centro, de direita, de esquerda, olha... lembram-se, né, da narrativa sobre o Congresso mais conservador da história, logo após as eleições? Pois é, não durou aí nem 6 meses. Em entrevista ontem ainda para a Folha de São Paulo, o Arthur Lira deixou claro que o Centrão é governo, incluindo aí o Partido Republicanos, que durante a campanha se vendeu como conservador. E aí, né, a gente tem, até passei ali para os nossos
comentaristas um gráfico que aponta hoje que a base do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados, está com 374 congressistas, deputados. Nós teríamos ali 37 que se consideram independentes e 102 de oposição. Mas, se a gente faz a soma aqui dos espectros políticos, 374 congressistas já estariam formando a base do governo, Osmar. Bom, essa história de esquerda e direita foi inventada na última eleição, um pouquinho antes, para tentar diferenciar. Porque, na realidade, nunca existiu, o Brasil nunca foi governado pela esquerda, nunca foi governado pela direita, mas foi misturado. Se nós formos ver, a corrupção na Petrobras tem de todos os partidos. A corrupção em outros órgãos são de todo o partido. Os nossos políticos, eles são de esquerda no discurso, de centro quando interessa e de direita quando interessa. Então, eles não estão, na realidade, nós não temos partidos ideológicos. Nós temos o PT e o PSOL, que são mais, o PSOL mais e o PT menos. Os demais são todos iguais. Eles só mudam o discurso para captar o eleitor. Aqui em Timbó, se nós formos ver, nós temos 7, 8, não sei exatamente quantos partidos representam a Câmara, mas todos eles são iguais. Eles só são em partidos diferentes para se eleger. Porque se fosse olhar o discurso, são todos iguais. Então, esse negócio de esquerda e direita no Brasil, a esquerda não quer privatizar porque não quer perder as bocas e a direita também não quer privatizar porque não quer perder os cargos. Então, são todos iguais. Esse discurso moralista é tudo para enganar trouxa. A esquerda é isso, é a favor disso, daquilo, a direita também é. Pastores dizem isso, dizem aquilo, só para ganhar voto. Então, aqui no Brasil não temos temos gente de esquerda, até temos uma parte que é de centro e uma pequena parte que é da extrema direita. Além de não termos oposição, porque todos se misturam, aqueles 102 citados aqui, 102 são citados como oposição, talvez é a oposição de mais baixo nível dos últimos representações políticas, começando de Nicolas Ferreira, a Magno Malta, a Girão, é tudo gente que só faz barulho e não é capaz de fazer um contraponto capaz de colocar o governo em situação, mostrar para a população. É muito mais rede social do que oposição de verdade. Então, além de todos esses problemas, nós temos uma oposição inepta, absolutamente incapaz, que mesmo que fosse 400, briga entre eles, porque eles não, é tudo uma briga por egos. Nós vemos agora a CPI do MST, que está ali, que o Salles quis só para ele, para aparecer, e não vai dar em nada. Então, nós temos, além de não termos ideologia, nós não temos oposição. Doutor Gilberto, seus comentários aí a respeito desse tema. Bom, houve uma crítica, eu não entendo qual a razão que o colega Osmar fala em extrema-direita. Eu poderia falar em extrema-esquerda, aquela que gosta de botar a mão no bolso dos outros. Pelo menos é uma parte da população que está na rede social, mas não está com a mão em lugar indevido. E vejam, tanto se criticou Bolsonaro por compor com o parlamento. Parece que a história se repete, no entanto, com o governo de plantão atualmente. E vejam, o presidente da Câmara, em recente entrevista à Folha de São Paulo, anunciou a costura de acordo para a cessão de 2 ministérios, ao PP e aos republicanos, os quais agora já fazem parte do governo. Como é que fica? Eles já têm o apoio dos partidos de esquerda. Esse acerto com outros partidos vem desde o início do governo, com a cessão de ministérios ao PSD, União Brasil e MDB. Lira, na entrevista, disse que não há diferença entre PP, republicanos, PSD, União Brasil, enfim, todos esses partidos que não fizeram parte da base de apoio da eleição do presidente Lula. E aderiram agora, os quais aderiram num primeiro momento e outros aderem agora numa composição. Isso é uma barbaridade. Isso é uma absoluta falta de ética por parte dos políticos que fizeram isso. Só faltou dizer que são tudo farinha do mesmo saco.
Ele continuou na entrevista dizendo que a ideia é contemplar não só o PP, e sim mais partidos do Centrão. Grupo político que liga a Lira, como União Brasil, Republicanos, e mesmo parte do PL, vejam. Centrão, sempre o Centrão. É preocupante a postura dessas pessoas que se dizem ao centro. Por isso eu digo, você tem que ter um lado, não pode ficar sobre o muro. Não há como você dizer, eu sou de centro. Parece biruta de aeroporto. E tem mais, Lira, aliás, negou que essas negociações que ocorreram nos últimos meses tenham tido de caráter de fisiologismo. Tá bom, todo mundo acredita. Mas há que se reconhecer que o governo Lula tem razão de buscar apoio para a sua base. Isso é necessário para o governo, como foi também para o Bolsonaro, que foi tanto criticado. Usando as ferramentas que ele tem à disposição, buscando adesões para serem aprovados seus projetos junto ao Congresso. Todavia, não podemos dizer que o fim justifica os meios. É um grande toma lá da cá. Os apoios estão ocorrendo com cessão de cargos nos mais diferentes órgãos do governo. É um loteamento danado que está ocorrendo. Tanto se propalou que o parlamento era mais à direita do espectro, que havia sido eleito e que seria oposição ao governo. Mas em menos de 6 meses essa postura, essa assertiva já cai por terra. Parece que para alguns falta cumprir a palavra para com seus eleitores, pois descumpre o discurso que fizeram e provavelmente devem ser cobrados nas suas bases. Em quem confiar? Eu digo que essa situação é de ficar nauseado. Muito bem. Está aí o Política Pimenta de hoje, né? Essa situação aí também dos partidos de centro, de direita, de esquerda, é o Congresso mais conservador que já poderíamos ter, já depois de 6 meses estão conservando sim, né? Conservando o status quo, conservando seus interesses, exatamente, Osmar. Gente, vamos ficando por aqui com o Política com Pimenta, agradecendo nossos comentaristas. Voltam na quinta-feira com mais uma edição do Política com Pimenta. Osmar, até na quinta. Bom dia, Odair. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia aos nossos ouvintes e à nossa equipe técnica, e até quinta, então. Doutor Gilberto, um abraço, até na quinta. Um abraço, Osmar, um abraço, Odair, um abraço às pessoas que nos ouviram. E também um abraço à equipe técnica que está atuando. Muito bem, voltamos na quinta-feira com mais um quadro do Política com Pimenta. São 8h mais 6. Um recado da Fricar para você. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo de sua história, vem crescendo por sua crença no trabalho artesanal e por suas